Não se esqueça de dar o like. A minha amiga insinuou que eu não estou noiva porque meu namorado não quer casar, após estarmos juntos por 3 anos. E estou chateada porque tenho medo de que ela esteja certa. Minha amiga Elise, 29, está noiva de Rick, 32, e eu, 29, estou namorando Luke, 31. Elise e Rick estão noivos há 1 ano, juntos há 2, e eu estou com Luke há 3 anos. Nomes fictícios. Então, Elise e Rick tiveram a festa de noivado no domingo à tarde. Eu estava conversando com Elise, olhando para o anel dela, e não vou mentir, senti um pouco de inveja. Luke e eu falamos sobre casamento, mas nem sequer olhamos anéis ainda. Ele diz que quer se casar comigo, no entanto, acho que está demorando muito. Então, perguntei a Elise o que fez Rick pedi-la em casamento, como aconteceu. Ela me disse que no primeiro encontro deles, ela disse a ele que havia um prazo. Perguntei o que ela queria dizer, e ela disse que disse a Rick que não ia esperar 2 ou 5 anos por um homem, qualquer homem, não ele em particular, para casar com ela. Ela disse que quer ter filhos com o cara certo, mas não queria ter filhos sem um casamento estável e uma casa. Bem, eles têm a casa e agora vão se casar. Outra amiga dela, não sei a idade dela, mas vou chamá-la de Heidi, disse que ficou chocada que isso não fez Rick correr para longe. Elise riu e disse: bem, não foi uma ameaça. Foi um fato. Se depois de 2 anos você ainda não consegue dizer se sou a certa, então claramente não sou, e vou seguir em frente. Ponto. Eu disse a Elise que se eu dissesse isso a Luke, ele me deixaria. Foi quando Elise disse que Luke provavelmente não é o certo, se depois de 3 anos ele me deixasse esperar pelo casamento. Isso magoou meus sentimentos, então eu disse a ela que os casamentos nem sempre duram e não significa que alguém é o único só porque propõe. Ela disse que não estava preocupada, que ela e Rick estavam apaixonados e sabiam que a vida não seria fácil, mas ela está preparada para fazer dar certo. Ela também disse que sabe que o casamento não é para todos, o que é bom, contanto que seu parceiro sinta o mesmo, mas que o casamento é um valor para ela, e ela não ia perder tempo com alguém que claramente não tinha os mesmos valores que ela. Foi quando Heidi me perguntou qual era o meu problema. Eu disse a ela que não tinha problema, apenas estava afirmando um fato. Então Heidi perguntou quanto tempo eu estava com Luke. Eu disse 3 anos, e ela perguntou se eu queria casar. Eu disse sim, e quando ela perguntou sobre Luke, eu apenas me desculpei e fui ao banheiro. Não aconteceu muito mais na festa, mas quando Luke e eu saímos, eu contei a ele sobre a conversa. Luke riu e chamou Elise de ridícula. Perguntei o que ele queria dizer e ele disse, literalmente: apenas mulheres desesperadas e loucas têm uma política assim. Deixe acontecer quando parecer certo. Então perguntei a ele se ele queria se casar comigo, ao que ele disse, claro, e perguntei então por que não estávamos noivos quando estamos juntos há mais tempo. Ele disse que ainda não estava pronto e que nosso relacionamento estava bem do jeito que estava. Perguntei quanto tempo ele precisava esperar para saber e ele deu de ombros e disse: isso importa? Estamos juntos e isso é o que importa. A conversa pausou por 1 minuto e depois Luke me pediu para não ser como Elise. Ele disse que não gosta de ser forçado a fazer algo. Perguntei a ele se Rick sentia da mesma forma, ele é bom amigo de Rick. Ele admitiu que Rick nunca disse que se sentia forçado e que ele estava planejando pedir Elise em casamento 6 meses depois que se conheceram, mas esperou um pouco para ter certeza de que não estava apenas se precipitando em algo. Perguntei a Luke se seria ok eu olhar anéis. Ele disse que podia, mas para não ficar muito animada com nada porque ele ainda não estava pronto, e disse que mesmo que estivesse, não estava disposto a gastar mais de $1.500 em um anel de noivado. O anel de Elise obviamente custou mais que isso. Eu nunca perguntei a ela quanto custou, mas o diamante central tem 2 quilates, e o resto do aro é coberto de diamantes. Lembro-me que ela foi questionada uma vez sobre o preço. Ela não respondeu, mas disse que Rick comprou um anel que queria que ela amasse e não se importava com o preço. Ele encontrou o anel que ela gostaria, olhou o preço e economizou dinheiro para comprá-lo sem dívidas. Eu não mencionei isso a Luke, mas a informação dela voltou quando Luke disse que só estava disposto a gastar $1.500 em um anel pelo qual nem posso realmente procurar. Não tenho certeza por quê, mas a conversa com Luke e Elise me deixou muito triste. Estou um pouco irritada com as insinuações de Elise, mas principalmente estou decepcionada com Luke com base em nossa conversa de domingo. Ele não mencionou isso desde o fim de semana, mas é tudo o que consigo pensar. Elise agiu da maneira certa? Luke está desperdiçando meu tempo? Não sei, essas 2 conversas de domingo me deixaram sentindo que algo está errado. Atualização.
Primeiro, algumas informações. Elise e Rick estarão juntos há 3 anos e meio quando se casarem. Acho que também dei a impressão errada sobre o relacionamento deles. Elise não exigiu um pedido de Rick, e ela ficou surpresa quando aconteceu. Honestamente, parece que tiveram um romance intenso. Ela também não disse que precisava estar casada até o final de 2 anos, mas que você deveria saber se quer se casar com ela até o final de 2 anos e estar pronto para ficar noivo, desde que financeiramente, no trabalho e na vida pessoal tudo esteja bem. Eles ficaram juntos por 1 ano e alguns meses antes dele propor. Ele não propôs em 6 meses. Ele disse a Luke que sabia que ela era certa em 6 meses e começou a procurar anéis naquela época, mas eles ficaram noivos mais tarde. Além disso, não me importo com o custo ou o tamanho do anel de Elise. Não incluí essa parte porque estava sendo mesquinha. Eu estava chateada porque Luke basicamente me disse que eu não tenho voz no que vou usar. Ele desenvolveu o orçamento sozinho sem falar comigo sobre isso, e ele quase não entende nada de joias e nunca me perguntou do que eu gosto. Sempre achei que ele faria o que Rick e outros amigos em comum fizeram, que é olhar juntos, desenvolver o orçamento juntos e depois ele escolhe o que acha que eu gostaria. Rick não tinha dinheiro para o anel de Elise, palavras dele, então ele tomou uma decisão financeiramente sólida de economizar para um anel que ele sabia que ela ia gostar, mas que não arruinaria suas finanças. Eu achei que Luke faria o mesmo, mas aparentemente ele não tinha intenções de fazer isso. Por fim, alguém mencionou que Rick não tem tantas coisas acontecendo quanto Luke, o que não é verdade. Não sei o que Rick faz exatamente, mas ele trabalha para uma grande empresa no departamento financeiro. Ele não é contador, mas basicamente supervisiona todas as entradas e saídas de dinheiro, algo como um tesoureiro. Elise é a orientadora escolar. Ambos são muito educados, sem filhos fora do relacionamento e estão indo bem. Comigo e Luke, ele é muito, deixa rolar. Mais do que eu pensava, na verdade. A razão pela qual não respondi ao meu primeiro tópico é porque decidi falar com Luke primeiro. Resumindo, nós terminamos. Vários comentários disseram que eu precisava comunicar claramente o que queria para Luke, então levei 1 hora para escrever o que realmente queria nos próximos anos e depois contei a Luke na noite em que postei o primeiro tópico. Disse a ele que depois de 3 anos, deveríamos estar considerando seriamente o próximo passo. Disse que queria ter filhos e, com a minha idade, tenho medo de problemas de saúde e complicações, especialmente com a Covid sobrecarregando os hospitais ao nosso redor. Disse a ele que antes de comprar uma casa, estávamos procurando, queria pelo menos estar noiva como Elise e Rick estavam. Não é uma comparação propriamente dita, mas refleti sobre isso e acho que comprar uma casa com um namorado que não pode me dizer quando quer ficar noivo não é muito inteligente. Elise e Rick estavam noivos quando compraram a casa deles, assim como vários de nossos amigos casados, e percebi que essa é a fase mínima em nosso relacionamento em que quero estar antes de comprar uma casa. A reação de Luke não foi agradável. Ele disse que sentiu que eu o estava encurralando e exigindo um anel quando não era isso. Disse a ele que queria um plano e ver se estávamos na mesma página, mas não estava esperando um anel amanhã ou algo assim, apenas ao longo do próximo ano mais ou menos. Ele disse que vai propor quando estiver pronto e que eu trazer isso à tona repetidamente faz com que ele não queira fazer isso porque ele acha que eu só quero um anel, mas não é isso. Eu quero uma família, mas não quero ser uma daquelas mulheres que tem um filho com um homem que na verdade não quer as mesmas coisas que eu. Disse a ele que ele não parece querer se casar, e foi aí que ele disse. Luke me disse que quer se casar, mas admitiu que não sabe mais se quer se casar comigo em particular. Quando perguntei por quê, ele disse que não acha que eu tenho ambição suficiente. Luke quer uma promoção no trabalho, ele trabalha em marketing, está indo para a escola para o mestrado e está em autoaperfeiçoamento, como ir à academia, comer mais saudável e ler livros sobre saúde mental. Ele disse que sente que eu só quero casar e ter filhos, e então eu seria uma mãe que fica em casa, o que ele não quer que eu faça. Ele quer que eu trabalhe, mas eu trabalho como secretária em um serviço de psicologia. Luke ganha quase 3 vezes mais do que eu. E eu não quero voltar para a faculdade. Eu odiei da primeira vez, e não posso pagar para fazer de novo, mesmo que quisesse. Além disso, adoro meu trabalho. Ótimo salário, ótimos benefícios e meus chefes e colegas de trabalho são muito legais. Mas ele me disse que isso era uma desculpa, e ele não quer estar com alguém que é, como ele disse, satisfeito apenas em estar bem e que ele quer mais do que isso da vida. Fiquei irritada porque sinto que já pedi isso a ele antes e ele sempre disse que queria se casar comigo. Eu disse a ele antes que queria ser uma mãe que fica em casa se financeiramente pudéssemos, e acho que ele não queria que eu fosse. Então, disse a ele que estava encerrando a conversa e tenho ficado na casa de uma amiga. Enviei algumas mensagens a ele algumas vezes para tentar conversar desde então,
Mas ele só responde dizendo que acha que estamos em páginas diferentes e o relacionamento precisa acabar para que possamos encontrar o que queremos. Estou realmente triste e chateada e sinto que perdi meu tempo e que Elise estava certa. Luke tirou nosso status de relacionamento do Facebook e várias pessoas estão perguntando o que aconteceu. As respostas dele às minhas mensagens de texto também parecem tão frias. Pelo que ouvi de amigos em comum, parece que ele está indo bem e saiu na sexta-feira à noite, véspera de Ano Novo, com alguns amigos para um bar. Não, eu não falei com Elise, embora ela tenha entrado em contato. Mas é isso que aconteceu. Ela me traiu depois de ficarmos juntos por mais de 10 anos e 4 anos de casados. Eu traí minha esposa e ela viu as evidências. Fui burro o suficiente para gravar um vídeo com uma mulher. Ela viu, conversamos sobre isso e decidimos seguir em frente no nosso casamento. Cerca de 3 anos atrás, sem que eu percebesse, ela estava fazendo movimentos nas minhas costas. Demorei um pouco mais de 1 ano para juntar as peças e finalmente decidi comprar um rastreador para rastrear para onde ela estava indo. Uma noite, ela alegou que iria chegar tarde para eu não esperar acordado. Ela costumava trabalhar no turno da noite. Algo me incomodou e decidi rastreá-la. Ela nunca foi trabalhar, ela pegou talvez alguns caras e eu esperei até meus filhos adormecerem. O rastreador levou a um hotel. Eu não pude acreditar. Ela estava dormindo com outro homem e me disse que se não fosse pelo rastreador eu nunca saberia. No entanto, ela foi rápida em apontar o dedo para mim pela traição que cometi. Ela disse que sentia muito, mas não parou. Outra vez ela chegou em casa com um chupão no pescoço, o pior foi quando ela ficou coberta de chupão no pescoço e no peito. Isso realmente partiu meu coração. Temos 2 filhos juntos, acabamos de nos mudar para um apartamento novo e foi ideia dela deixar o passado e começar de novo. Concordei pensando que poderia salvar minha família. 1 mês depois a encontrei com o mesmo cara e ela estava nua da cintura para baixo, algo que não desejo a nenhum homem ou mulher. Eu chorei como uma criança. Agora faltam 5 meses para o nosso contrato de locação e estamos seguindo caminhos separados. Esse homem com quem ela está me traindo é um homem casado. Sinceramente, estou arrasado e com o coração partido. Ela está me traindo com um homem que está traindo a esposa. Isso simplesmente não faz sentido para mim. Tenho estado bem nos últimos 3 anos e quase 4. Não estou traindo e não quero fazê-lo até pedir o divórcio. Me sinto derrotado, não tenho ninguém para expressar o que estou passando. Nenhum amigo entenderia. Não quero ir para minha família, estou completamente sozinho. Mais de 10 anos acabaram. Para o lixo. Hoje é dia de ação de graças e não estou com vontade de fazer nada. Ela acordou há cerca de 1 hora, 5 da manhã, pegou o telefone e desceu. Nós não fizemos sexo. Ela costumava me atacar e eu não tive nenhum contato sexual com ela. Ela me faz sentir pouco atraente e eu sou um cara muito bonito. Tudo o que eu queria era amor e carinho. De cafajeste para corno máximo, cara, ainda bem que eu não sou você. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou a babaca por contar à minha mãe que meu marido não é seu filho substituto? Meus pais têm 2 filhos, eu, 26, e meu irmão Dan, 34. Dan teve uma fase difícil enquanto crescia e, francamente, meus pais falharam com ele. Na adolescência, ele enfrentou vícios graves e doenças mentais, e eles praticamente não fizeram nada para ajudá-lo. Quando ele terminou a faculdade, ele havia cortado completamente relações com meus pais. Até hoje, Dan e meus pais estão estranhados. Eu, por outro lado, ainda falo regularmente com meu irmão. Meus pais, especialmente minha mãe, aproveitam todas as oportunidades para lamentar a perda do filho deles e agir como se meu irmão os tivesse prejudicado ao partir. Dan já me disse que não se importaria de se reconectar com eles, mas apenas se eles procurarem e se desculparem primeiro. Eu incentivei meus pais a fazerem isso, mas eles insistem que ele os traiu. Casei-me no início do ano passado com meu marido Jeff. Temos um casamento feliz, e ele é adorado por todos os meus amigos e familiares, mas sinto que meus pais ultrapassaram alguns limites. Por exemplo, sempre que visitamos, eles insistem que ele durma no quarto de Dan, dizendo que o filho deles, meu marido, voltou para casa e deveria dormir em seu quarto legítimo.
Antes da pandemia, meu pai levava Jeff a eventos esportivos e o apresentava como seu único filho. A maioria das fotos do meu irmão em casa, de quando eu era criança, foi substituída por fotos dos meus pais com Jeff. Outro dia, minha mãe ligou convidando-me e a Jeff para as festas. Eu disse a ela que não me sentia confortável viajando durante um aumento de casos de Covid. Ela ficou irritada, mas deixou pra lá. Depois, ela ligou para Jeff e implorou para ele visitar sem mim porque aparentemente, é cruel uma mãe ficar sem seu filho no Natal. Jeff educadamente disse a ela que não ia visitar sem mim. Ela tem chantageado emocionalmente ele desde então, enviando-lhe fotos de meias com os nomes dele, da minha mãe e do meu pai, e dizendo, mas já prometemos a fulano que nosso filho estará na cidade. Isso pareceu ridículo e perturbador, então eu liguei ontem e expliquei que ela está violando nossos limites. Jeff não é o filho substituto dela, e não importa o quanto ela finja que não tem um filho de fato, ela tem, e é responsabilidade dela reparar o dano que ela fez nesse relacionamento antes que seja tarde demais. Ela começou a chorar e me chamou de cruel por mencionar Dan e disse que eu não faço ideia do que é ser mãe, é repugnante que eu esteja tentando privá-la de um filho quando ela já perdeu um mantendo Jeff longe dela. Meu pai concorda com minha mãe, e Jeff concorda comigo, embora ele não queira causar problemas e ache que eu deveria pedir desculpas de qualquer maneira. Pensei que fiz a coisa certa, mas agora não tenho certeza se fui longe demais. Edição: obrigada a todos pelo apoio e conselhos. Agradeço muito. Não consegui dormir, então tenho lido todos os comentários. Meu plano provisório é agendar terapia individual para mim e Jeff e talvez terapia de casal mais tarde. Vamos ficar sem contato com meus pais por um tempo. Também estou planejando convidar Dan para ficar conosco nas festas. Tenho muito a compensar e quero passar o máximo de tempo possível com ele e deixá-lo saber que é amado. Atualização. Quero primeiro expressar minha gratidão a todos que comentaram e me enviaram mensagens. Fui criada em um ambiente não saudável e, como tal, estava muito desconectada do que são dinâmicas familiares e limites normais. O apoio, as recomendações de recursos e as críticas respeitosas foram inestimáveis para mim, à medida que comecei a confrontar o que evitei por muito tempo. Bem, estou feliz em compartilhar boas notícias. Meu marido e eu cortamos o contato com meus pais, como muitos de vocês sugeriram. Também começamos ambos a fazer terapia. Tivemos apenas 3 sessões cada, mas posso dizer definitivamente que foi um alívio total para processar coisas que eu estava engarrafando a vida toda. Já sinto que posso me entender e entender o caos em que cresci significativamente melhor. Jeff sentiu o mesmo com as sessões dele, pelo que ele me contou. Sob conselho profissional, estamos adiando a terapia de casais até fazermos mais algumas sessões individuais, mas esperamos começar em um futuro próximo. Agora, para as principais boas notícias, meu irmão Dan está passando as festas conosco. Após tomar precauções de saúde, ele dirigiu até aqui na semana passada e está ficando conosco até o ano novo. Ter Dan por perto tem sido incrivelmente especial para mim e Jeff. Dan e eu estamos compensando muito tempo perdido, e nunca o vi sorrir tanto, o que aquece meu coração. Eu contei a ele sobre a situação com nossos pais e Jeff antes de ele vir. Foi difícil ouvir, mas Dan tem um sistema de apoio muito forte e parece estar processando isso de maneira saudável. Ele está chegando aos 7 anos sóbrio agora. Finalmente pude pedir desculpas a ele por não ter sido uma irmã melhor mais cedo em sua vida e por permitir o abuso de nossos pais. Ele disse que não me culpa, mas ainda quero mostrar a ele através das minhas ações que sempre estarei presente. Meus pais estão basicamente perdendo o controle o tempo todo, especialmente quando descobriram que Dan está conosco. Como alguém que gosta de agradar, estou orgulhosa de mim mesma por ser firme e manter meus limites. Agora meu coração está cheio de mais amor e alegria do que tem sido há muito tempo. Sei que a vida nem sempre será assim, mas meu irmão está seguro, saudável e feliz, e sabe que é amado, e isso é tudo para mim. Estou sinceramente apreciando o que tenho. Estou errado por me divorciar da minha ex-esposa por causa de crianças e agora recusar a fazer parte da vida do filho dela? Quero antecipar dizendo que não tenho intenções de voltar com minha ex e estou em um relacionamento muito feliz com minha atual noiva. E peço desculpas por ser longo, apenas queria adicionar todo o contexto e não sou o melhor com palavras. Eu, 46, me casei com minha ex-esposa, 45, quando tínhamos 26 e 25 anos, respectivamente. Naquela época, estávamos ambos indecisos sobre ter filhos. Eu sabia desde a faculdade que queria me aposentar cedo, e meu sonho de ter liberdade financeira foi o que realmente me fez perceber que filhos não se encaixavam na vida que eu queria. Eu estava tentando encontrar o momento certo para falar sobre isso com ela, mas nas próximas semanas, ela começou a dar indiretas de que queria filhos.
Ela começou a me mostrar fotos dos filhos dos amigos, comentar sobre nossos sobrinhos, brincar sobre engravidar ou estar grávida. Isso me assustou, e até me comprou um livro sobre as alegrias da paternidade que ela achou que eu acharia interessante. Sentei-me com ela e perguntei se ela queria filhos, e ela admitiu que ao longo dos anos tinha desenvolvido o desejo de ter uma família. Conversamos sobre isso, e percebi que nenhum de nós ia mudar de ideia. Eu não queria impedi-la do que ela queria na vida, então mencionei o divórcio. Ela realmente não queria se divorciar e continuou tentando me convencer a querer filhos, mas eu me mantive firme no que queria, e acabamos nos separando. Obviamente, eu ainda a amava, mas foi por isso que eu queria o divórcio. Ainda éramos jovens, e ela poderia encontrar alguém para ter a família que ela queria. Eu não queria que ela me ressentisse por impor minhas escolhas de vida a ela. Mesmo depois de entrar com o pedido de divórcio, ela ainda não concordava comigo e prolongou o processo o máximo que pôde, então o divórcio levou quase 2 anos. Namorei ao longo dos anos, mas nunca encontrei alguém com quem eu pudesse me ver compartilhando o resto da minha vida até conhecer minha atual noiva há 4 anos. Aparentemente, minha ex-esposa teve dificuldades para namorar também e ainda não se casou novamente. Ela tem um filho, mas o pai da criança não está na foto. Ela recentemente entrou em contato comigo e perguntou se poderíamos nos encontrar para colocar as coisas em dia. Conversei com minha noiva sobre isso, e ela achou que seria uma ótima maneira de dissipar qualquer ressentimento entre nós, então concordei em encontrá-la para tomar um café. As coisas pareciam estar indo bem até ela mencionar o filho. Ela me perguntou se eu estava disposto a fazer parte da vida dele como uma influência masculina, e eu disse que ficava feliz por ela ter conseguido ter um filho, mas que ainda não era algo do meu interesse. Ela tentou mudar minha opinião dizendo que poderíamos ser uma família novamente. Ela continuou tentando me convencer, e eu continuei tentando mudar de assunto. Admito que fiquei frustrado porque as coisas não estavam indo como eu esperava, e disse a ela que estava feliz com minha noiva e que não estava interessado nela. Ela começou a insultar minha noiva, então eu saí. Achei que o que aconteceu foi louco. Quando concordei em encontrá-la, nem passou pela minha cabeça que ela poderia querer voltar considerando quanto tempo se passou e, sabe, eu não sou solteiro. Ela continuou me mandando mensagens, então a bloqueei, e não pretendo mais falar com ela. Estava conversando com minha irmã e o marido dela sobre isso, e eles disseram que, embora eu esteja totalmente certo em rejeitá-la agora, foi um movimento errado da minha parte me divorciar dela inicialmente e que agora eu estava sendo errado novamente por não fazer parte da vida do filho dela. Ambos concordaram que minha ex estava certa em querer resolver as coisas. Disseram que é minha culpa que a criança não tem um pai e que se eu tivesse dado uma chance a ter filhos, eu teria mudado de ideia. Não conheço o filho da minha ex, e não concordo que seja minha responsabilidade assumir só porque o pai biológico não assumiu. Perguntei a alguns outros amigos e familiares, e eles concordaram com minha irmã, então agora não tenho certeza se o que fiz foi errado ou se estava apenas justificando erradamente para mim mesmo. Você não está errado. Você fez a coisa certa em se divorciar por terem expectativas muito diferentes para suas vidas. Se você se divorciou dela por não querer filhos, não consigo entender por que ela pensaria que você gostaria ou estaria disposto a assumir um papel paterno com a criança que ela acabou tendo com outra pessoa. Sua irmã e cunhado são loucos. Filhos não são algo para se fazer compromissos. Ela usou minhas postagens em redes sociais com meus sobrinhos e sobrinhas e de minha noiva como prova de que eu não era contra crianças. Gosto de crianças, simplesmente não quero ter as minhas. Ela achou que eu havia mudado de ideia sobre ter filhos por causa das postagens e disse que eu estava sendo um hipócrita por recusar fazer parte da vida do filho dela da mesma forma que eu estava na vida dos meus sobrinhos. O que eles estavam argumentando é que, se eu não tivesse me divorciado dela, ela poderia ter me convencido a ter filhos, e então os filhos teriam uma figura paterna. Eu fui quem insistiu no divórcio e quebrou nossa potencial família. Espero que não haja chance de você tê-la engravidado. Poderia ela ter usado uma seringa com o esperma de um preservativo usado ou algo do tipo. Tenha um novo casamento adorável e trate sua noiva como se ela fosse o único amor para você. A pequena reunião com sua ex lançou uma sombra na mente dela. Ajude essa sombra a dissipar-se para sempre. Sim, baixe o contato com os outros para sempre. Nos divorciamos há 16 anos, e o filho dela tem 11 anos, então não há como ele ser meu. Obrigado pela preocupação, mas minha noiva está bem, nenhuma sombra foi criada. Estamos ambos muito seguros em nosso relacionamento, e foi ela quem me encorajou a me encontrar com ela para que ela pudesse se desculpar por como mentiu e falou mal de mim. Mesmo que isso não tenha acontecido, minhas intenções eram claras e nunca mudaram. Estou cerca de 98% certo sobre quem é o pai da criança, e se eu estiver certo, realmente não o culpo. Obviamente, sinto pena da criança, mas ele também era, em meu ponto de vista, ainda uma criança.
O cara que acho que é o pai tem atualmente cerca de 30 anos, eu acho, mas era um recém-formado no ensino médio quando minha ex engravidou. Minha ex e ele ficaram noivos, ele se mudou repentinamente e ninguém conseguia falar com ele, e então veio à tona que minha ex estava grávida. Ele estava em um programa de aprendizado de comércio antes de sair, mas não sei onde ele está ou como ele está agora. Atualização. Então, algumas coisas aconteceram. Minha ex-esposa de alguma forma conseguiu o número de telefone da minha noiva. Ela a contatou ontem e fez acusações falsas de que eu a traí quando nos encontramos para tomar café. Obviamente, minha noiva não acreditou nela e simplesmente bloqueou o número. Esta manhã, minha irmã apareceu sem ser convidada na casa da minha noiva com os filhos exigindo conversar. Não moramos juntos, e eu não estava lá. Minha noiva originalmente não ia deixá-los entrar, mas minha irmã se sentou em sua varanda e se recusou a sair. Estava frio e ventando, e as crianças não estavam com casacos, e como não era culpa das crianças, ela acabou cedendo. Ela fez um show para as crianças e preparou um café para se preparar para qualquer besteira que minha irmã fosse falar. Minha irmã começou um discurso todo sobre como se minha noiva realmente se importasse comigo e não apenas com meu dinheiro, então ela faria o que é melhor para mim e sairia. Minha irmã afirmou que, como sempre estarei conectado à minha ex, eu ficarei infeliz para sempre se estiver com mais alguém. Aparentemente, se minha noiva não me deixar, é a prova de que ela está comigo apenas pelo meu dinheiro, e que é óbvio que minha ex e nosso filho, o que diabos, não é meu filho, usariam o dinheiro de uma maneira divina. Minha noiva riu na cara da minha irmã e apenas a encarou até que ela fosse embora. Minha noiva e eu estamos um pouco confusos com o que ela disse. Financeiramente, estou melhor do que minha noiva, mas não por muito. Eu também não sou religioso, então mesmo que eu voltasse com minha ex, eu e meu dinheiro ainda não seríamos divinos. Sabemos que ela é louca, mas, novamente, por que ela achava que o plano dela faria alguma coisa? Depois que minha irmã saiu, minha noiva me ligou e me contou o que aconteceu. Liguei para minha irmã para dizer a ela para deixar minha noiva em paz e que ela era louca e delirante. Ela se defendeu dizendo que sabia o que era melhor para mim e estava apenas me protegendo de seguir em frente com o casamento, já que minha noiva estava obviamente se aproveitando de mim, e que, como estou sob o feitiço dela, não posso me proteger. Novamente, disse a ela que ela era louca e delirante, e disse que nunca queria ouvir falar dela, ou de qualquer pessoa que esteja ao lado da minha ex, novamente, e pedi para ela passar essa mensagem. Sempre que um membro da família ou amigo me manda mensagem sobre isso, que foram 6 apenas desde esta manhã, pergunto o que eles pensam sobre o assunto e se estão ao lado da minha ex ou irmã, eu os bloqueio. Info por curiosidade, quantas pessoas da sua família você bloqueou até agora? 10, incluindo minha irmã. Isso porque eu também bloqueio os cônjuges da pessoa. Também bloqueei 2 casais que eram meus amigos, não mais, e que não tenho parentesco. Qual é a raça e religião sua, da sua ex e da sua noiva? Curioso para entender por que sua família é tão a favor da sua ex e contra sua noiva. O que sua ex tem que sua noiva não tem aos olhos deles? Sou meio coreano e meio europeu branco e agnóstico. Minha ex é europeia branca e cristã, igreja muito específica, mas se eu disser qual é, seria fácil para qualquer um me encontrar e a minha família. E minha noiva é europeia branca e um pouco agnóstica, mas tem algumas crenças espirituais fluidas. Minha noiva também é divorciada, ela se divorciou de seu ex-marido porque ele teve um caso, e aparentemente isso não é motivo suficiente. Conheço 3 pessoas, incluindo minha irmã, que perdoaram seus cônjuges por traição. Minha noiva tem uma coleção de pedras muito extensa, hobby, faz yoga, suave nas articulações, e queima incenso, cheira bem, e minha família viu algumas postagens no Facebook sobre bruxas e acha que ela é uma. Aos olhos deles, isso significa que ela está adorando o diabo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.